Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Você chegou através desse vídeo. Talvez você esteja com um problema da pornografia ou você queira ajudar com esse problema chamado pornografia. E a pornografia, ela é uma droga comprovada cientificamente. Estudos comprovam que ela libera mais dopamina do que a cocaína, por exemplo. E isso a mídia não vai te falar, mesmo porque a indústria pornográfica é a indústria bilionária, ultrapassou a indústria de drogas e a indústria de armas. Portanto, desde pequeno, ela estimula as pessoas a consumirem mais e mais pornografia. Eu me chamo Daniel Cardoso e também tive o mesmo problema que você está passando agora. A primeira vez que eu vi pornografia foi por volta dos 10 anos de idade, com meu amigo, no tempo era videocassete, as fitas VHS. Quando eu olhei para aquela imagem, aquilo gerou curiosidade e daí em diante eu consumia mais filmes pornográficos, revistas pornográficas. Depois veio a internet, depois veio os celulares, e aí eu fui viciando mais e mais e mais. Foi quando eu reconciliei nos caminhos do Senhor. E eu consegui parar com as outras drogas, cocaína, álcool, cigarro. Mas mesmo dentro da igreja, eu não conseguia parar com a pornografia. Porque a pornografia é altamente viciante. Alguns dos fatores, porque ela vicia. 90% é gratuito a pornografia na internet. Não solta fumaça, não tem cheiro. Pode fazer no escondido, dentro do quarto, no banheiro, até mesmo dentro da igreja. E a pornografia, ela vem alastrando, não somente que até então pensava-se que pornografia era algo de jovens, homens e solteiros. Depois da internet de banda larga, mudou completamente esses dados. E a cada dia ficam mais dependentes em pornografia. Hoje nós vemos crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, solteiros, casados, membros na igreja, obreiros e até pastores. Para você ter uma ideia, 57% dos evangélicos consomem pornografia pelo menos uma vez por mês. De cada 4 pessoas que consomem pornografia, uma é mulher. Ou seja, nós estamos falando de um problema gigantesco que é considerado um câncer dentro da igreja. E por muito tempo a igreja negligenciou esse tema, que é rodeado de tabu, rodeado de religiosidade, mas a Bíblia fala sobre sexo. Várias passagens que falam sobre imoralidade sexual, incesto, adultério, masturbação. E por que a igreja não fala? Nós temos que quebrar esse tabu. Porque se a igreja, se os pais não ensinam de um modo correto, alguém vai ensinar. E de um modo completamente distorcido da verdade. Por isso, eu ficava perguntando, meu Deus, como é que eu não consigo parar? E sempre recaía, e vinha o sentimento de culpa, sentimento de vergonha, aquela condenação de Satanás na nossa mente. Muitos vão para o isolamento, quando se isola, aí vem a depressão. E as consequências da pornografia, a lista é enorme. Disfunção erétil induzido pela pornografia, a famosa impotência sexual. Não tem mais atração pela esposa ou pelo esposo, só quer ficar no artificial, na pornografia, e por isso aumenta em 300% o índice de adultério, porque a pessoa, de tão viciada que está, ela vai querer reproduzir todas aquelas imagens, cenas na sua vida. E por muitas das vezes a mulher não vai submeter aquelas práticas pornográficas e ele vai procurar na rua. Por isso nós estamos falando
de uma droga que é altamente viciante. E a mídia não fala, a igreja, por sua vez, poucas igrejas falam sobre esse assunto. Enquanto isso, Satanás está dizimando vidas. Foi quando eu coloquei algumas ferramentas em prática, perseverando, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, já fazem anos que eu não vejo pornografia, mas só por hoje. Porque a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Foi quando, logo na minha reconciliação, Deus confiou um ministério chamado Socorre-me, que é um ministério que ajuda pessoas com compulsões, que vão desde um doce até drogas ilícitas. E nós, trabalhando em cima desse ministério, muitas pessoas chegando pela internet, procurando ajuda, nós palestrando em instituições, OAB, Sebrae, Fiesp, Sociedade Bíblica do Brasil, câmaras municipais e diversas denominações. Nós percebemos que o problema que é mais evidente são as drogas lícitas ou ilícitas, e esse não é o maior problema. Foi quando nós fizemos uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil e nós publicamos um devocional Como Enfrentar e Vencer as Compulsões, e participando também de grupo de apoio, de dependentes, de codependentes. Nós já sabíamos um dado, mas veio a comprovar, porque nós fizemos esse devocional, esse plano de leitura, e no final nós deixamos o nosso contato. Foi quando diversas pessoas do Brasil, das mais diversas funções de dentro da igreja, das mais diversas denominações, e de cada 10 pessoas, 8 problemas com pornografia dentro da igreja. Publicamos um devocional específico para pornografia, libertos de uma prisão invisível. Aí foi o estopim. Pessoas entrando em contato por e-mail, por WhatsApp, pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso Instagram, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque infelizmente a grande maioria das igrejas não estão preparadas para lidar com essa problemática. Por isso, pela misericórdia de Deus, Deus levantou esse ministério específico para ajudar você que está me olhando agora, você que está vendo esse vídeo. Por diversas vezes você até quis tirar a sua própria vida, porque Satanás te acusando, te condenando, dizendo que você não consegue. Você fica alguns dias limpo, depois você recai e você já não aguenta mais essa vida. E vem o medo de alguém descobrir, da sua esposa descobrir, ou a sua namorada descobrir, e você já não sabe mais o que fazer. E nesse plano de leitura, milhares de pessoas tiveram contato com esses planos de leitura, mais de 70 mil pessoas. Esse devocional ele ficou com uma pontuação de 4,7 estrelas, pela misericórdia de Deus, porque nós não somos nada, Deus é que faz. Esse devocional, esse plano de leitura, a pontuação dele foi maior do que todos os planos da Sociedade Bíblica do Brasil, pela misericórdia de Deus. E para saber também que é um tema atual, emergente, e que as pessoas estão pedindo socorro. E nós começamos a orar, como é que nós podemos ajudar essas pessoas, que só quem está lá no fronte de batalha sabe o quanto que você está sofrendo. Nós sabemos o quanto você sofre, calado, em segredo, querendo desabafar e não sabe com quem desabafar, pelo medo, pela vergonha. E nós falamos, Senhor, como é que nós ajudamos essas pessoas? Como é que nós podemos ajudar essas pessoas? Foi quando nós criamos um seminário para ir para as denominações, palestras, ministrações. Nós lançamos também um livro, Liberto de uma Prisão Invisível, que esse livro aqui está sendo bênção na vida de muitas pessoas, Brasil afora, pessoas testemunhando que o livro está fazendo um diferencial enorme na vida dessas pessoas. E o que nós vamos trazer para você hoje, algo inovador, em forma de videoaulas, é o curso online Libertos de uma Prisão Invisível. São mais de 35 videoaulas
desde a história da pornografia, trazendo um pouco a pornografia, o cérebro, as consequências da pornografia, os números por detrás da pornografia e diversas ferramentas para você combater a pornografia. E não só isso, além do curso, você vai ganhar o livro Liberto de uma Prisão Invisível no formato e-book. Você vai ter também, nós vamos falar para você que é mulher, no bônus, uma aula exclusiva para você sobre a pornografia feminina. Nós vamos dar de bônus para você também uma aula exclusiva sobre mecanismos de defesa, porque nós temos que entender que nós somos seres triuno, espiritual e corpo. E muitas das vezes tem algo que é espiritual e nós estamos trabalhando no natural, e às vezes é algo natural e nós estamos trabalhando no espiritual. Nós vamos dar as ferramentas necessárias para você para saber diferenciar, porque a pornografia age também no cérebro. É algo natural também, não é só espiritual. Portanto, você vai ter de bônus mecanismos de defesa contra a pornografia. Você vai ter de bônus também o que nós chamamos de PPP, Programa de Prevenção à Pornografia. Lá tem 3 pilares: redenção, atenção e queda. Você vai preencher semanalmente, preenchendo as opções, você vai saber se está perto da redenção, se está em atenção ou se está próximo à queda. E mais um bônus surpresa, que eu não vou te falar, que vai fazer total diferença na tua recuperação, na tua libertação e na tua cura da pornografia. Somente para as pessoas que se inscreverem, eu vou falar qual vai ser esse bônus surpresa. Mas, Daniel, eu achei interessante esse curso, mas esse curso deve ser muito caro, porque você deve ter gastado horas e horas. Realmente, nós gastamos horas com estudos, com leitura de livros, fazendo cursos. Nós fizemos um curso, o Ministério Peer Desire, que é lá dos Estados Unidos, Desejo Puro. Nós lemos diversos livros, nós já aconselhamos diversas pessoas, Brasil afora. Nós já palestramos em diversas denominações, ou seja, nós temos todo um conteúdo com diversas ferramentas para oferecer para você se libertar da pornografia. Além disso, nós tivemos que gravar todos os vídeos, fazer edição, e realmente isso não sai barato. Nesse curso online, nós poderíamos cobrar facilmente aí, no mínimo, R$ 2.500. Mas o nosso objetivo não é ganhar dinheiro. O nosso objetivo é ajudar você a se libertar da pornografia, do sentimento de culpa, de vergonha, trazer de volta a tua autoestima, a tua santidade, parar de vez de procrastinar, que é uma das consequências da pornografia. Mas o valor desse curso não é 2.500. É muito menor do que você possa imaginar. O valor está aqui embaixo. Clique lá em se inscrever que você vai saber o valor desse curso. Você vai ter mais de 35 videoaulas. Você vai ter o livro Liberto de uma Prisão Invisível em formato digital, em formato de e-book, em PDF. Você vai ter mais 4 bônus. Eu tenho certeza, se você adquirir esse curso online e colocar em prática essas ferramentas, vai começar o processo de libertação e cura da pornografia na sua vida. E agora vocês vão ficar com alguns depoimentos de pessoas que nós estamos acompanhando, de pessoas que estão passando pelo processo aí de cura e libertação da pornografia. Deus abençoe. Amém. Pai, gente, eu sou o Marcos, hoje eu estou aqui para falar sobre o aplicativo Socorre-me, para falar do quanto esse aplicativo tem me ajudado, né, com a minha dificuldade, com a minha deformidade, que é a pornografia.
Eu tive contato com a pornografia com 15 anos de idade pela primeira vez, assistindo um programa de televisão, né? E depois ali foi a porta de entrada para se afundar na pornografia. E aos 23 anos eu conheci Jesus Cristo, eu me converti, tive minha primeira experiência com Jesus, mas mesmo assim eu continuava preso à pornografia. E aí, vindo aos cultos, conhecendo a palavra, tendo experiência com Jesus, eu comecei a ser convencido pelo Espírito Santo sobre o quanto eu tinha que parar com a pornografia, o quanto a pornografia me impedia de ser tocado ainda mais por Deus, pelo Espírito Santo, e principalmente o quanto isso prejudicava as áreas da minha vida, porque eu vivia desanimado, eu vivia sem fome, eu vivia cansado, eu vivia oprimido espiritualmente, principalmente. E depois que eu conheci Jesus, entreguei minha vida para Jesus Cristo, parece que se tornou um peso ainda maior quando eu assistia a pornografia ou me masturbava. Então, no processo de 1 ano e meio de conversão, eu decidi parar. E eu me posicionei, busquei a ajuda do meu líder, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos no Senhor as direções. E ali o próprio Espírito Santo foi me ministrando sobre os gatilhos, né? Tipo, eu não ter contato de meninas no WhatsApp, eu não ter redes sociais, eu evitar de assistir novela como eu assistia, parar de assistir determinados programas na televisão, evitar determinadas conversas com as meninas, tanto no âmbito da igreja quanto no âmbito do trabalho e até mesmo no meu âmbito familiar, pessoal, porque tudo aquilo era para mim um gatilho ainda, porque eu tive muito problema, havia tido muito problema com perversão sexual e eu consegui ficar 2 anos limpos, 2 anos limpo, e aí eu tomei aquele famoso chatabum que nós fizemos, e aí eu retrocedi em direções que Deus tinha me dado, voltei a ter rede social, voltei a assistir televisão, novelas, voltei a fazer inúmeras coisas que o próprio Espírito Santo já havia me direcionado. E aí se tornou quedas constantes. De 2 anos que eu estava limpo, eu voltei a ficar limpo durante 1 mês, aí caía, aí ficava 3 meses limpo, caía novamente, aí ficava 5 meses limpo, caía novamente, até que eu vi que eu precisava reconhecer que eu tinha desobedecido direções de Deus e que eu precisava de uma ajuda mais específica, que eu usava a espiritualidade para usar como muleta, para dizer, não, isso é só demônio, isso é só espírito de prostituição, isso é só espírito de perversão sexual, mas não, tinha a deformidade de caráter, o orgulho, de eu achar que não tinha mais problema de eu voltar a ter os gatilhos que Deus já tinha mandado eu renunciar. E isso começou a prejudicar muito o meu relacionamento, o meu namoro, começou a prejudicar muito a minha vida ministerial, a minha intimidade com Deus, a minha vida alimentar, a minha vida profissional. Eu vivia desanimado, vivia triste, pensamentos de suicídio, uma opressão espiritual terrível. Então foi onde eu encontrei o Socorre-me, foi onde eu conheci o Daniel, e ali ele estendeu o amor para mim. Ali ele começou a falar comigo muito mais, em primeiro lugar, sobre as coisas do âmbito físico, sobre os gatilhos, sobre a gente reconhecer que a pornografia ela é uma idolatria, que se nós não nos livrarmos dela a gente vai para o inferno. E ali eu entendi que era mais 90% físico, a minha deformidade de caráter, as coisas fisiológicas, as coisas da nossa mente, do cérebro, e aqueles 10% do espiritual que se potencializava por causa dos 90%. E desde quando eu comecei a fazer o tratamento com o Daniel, eu tive uma recaída, vai fazer eu acho que uns 3 meses ou 4 que eu estou sendo acompanhado pelo conselheiro Daniel, pelo aplicativo Socorre-me, e todas as vezes buscando cumprir os princípios de confessar, de pedir perdão em primeiro lugar a Deus, confessar a Deus, e como a palavra diz, né, confessar os nossos pecados uns aos outros. Então eu mando mensagens diariamente para o Daniel, eu ligo para o Daniel quando necessário, eu peço para o Daniel me ligar. Muitas vezes vem a abstinência de querer usar a pornografia, de querer usar a masturbação, e então vai fazer 1 mês para a glória de Deus que eu estou limpo, e só por hoje lutando cada vez mais para ser liberto disso, através do nome de Jesus e através do Socorre-me, que é um instrumento, né, que Deus
permitiu colocar no coração do conselheiro Daniel e de outras pessoas. Amém? Deus abençoe. Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Rodrigo Milinski, eu moro no interior de São Paulo e venho dizer que o Ministério Socorre-me tem me ajudado muito, porque eu conheci através do aplicativo da Bíblia Online e gostaria de agradecer pelo conselheiro Daniel por ter feito isso e colaborado. Sempre que preciso eu recorro ao aplicativo, aos 2 planos de leitura para vencer essa batalha. Então, eu recomendo a todos que usufruam da ajuda que o Ministério Socorre tem oferecido para a gente, tá? Fiquem com Deus e boa sorte.